Olá pessoal, continuando nossa matéria sobre progressão geométrica, hoje nós iremos ver novamente a soma dos termos de uma progressão geométrica. Só que hoje nós veremos outro tipo de progressão geométrica. Como assim? Ora, aula passada nós vimos as progressões geométricas finitas, ou seja, aquela que nós sabíamos o número de termos que ela possuía, como por exemplo essa progressão geométrica aqui, 1, 5, 25, 125, 625. Na aula de hoje, nós veremos as progressões geométricas infinitas, como essa aqui, 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Ora, vejamos então outros exemplos para ver o que ocorre de diferença entre uma progressão geométrica finita e uma infinita. Seja dado então a seguinte progressão: 1, 3, 9, 27, 81 e assim sucessivamente. Aplicando então a forma da soma dos termos de uma progressão geométrica, nós teremos que, neste caso, S será igual a 1, onde 1 é o primeiro termo, vezes 1 menos 3, já que 3 é a razão elevado a n, tudo isso sobre 1 menos 3. Ou seja, nós teremos então que a soma dos termos desta progressão geométrica será igual a 1 meio vezes 3 elevado a n menos 1. Ora, só que neste caso, n é infinito. E, como nós já sabemos pela aula de exponencial, 3 elevado a n é igual a infinito. Ou seja, a soma dos termos dessa progressão geométrica será igual a infinito. Logo, nós não poderemos calcular o valor da soma dos termos desta progressão geométrica. Mas, se não tivéssemos essa progressão geométrica, e sim essa, 1, 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27 avos e assim sucessivamente. Ora, se nós fôssemos aplicar a fórmula da soma dos termos de um APG, nós teremos então que S será igual a 1 vezes 1 menos 1 terço elevado a n, tudo isso sobre 1 menos 1 terço. Ou seja, nós teremos então 1 menos 1 terço elevado a n, tudo isso sobre 2 terços. O que dá então, portanto, 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 vezes 1 terço elevado a n. Ora, o que está acontecendo aqui? Neste caso, nós temos que também n será igual a infinito. A diferença que ocorre é porque, no caso de 1 terço, à medida em que eu vou aumentando o valor de n, o valor de 1 terço elevado a n vai diminuindo. Com isso, nós teremos que este valor aqui tenderá a zero. Ou seja, quando n chegar no infinito, este valor chegará a zero. Logo, S, quando n for infinito, será igual a 3 meios. Ou seja, foi possível calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita quando a razão foi menor do que 1. E quando a razão for maior do que 1, não foi possível. E por que será que isso ocorre? Ora, se nós formos colocar o gráfico de a elevado a x quando a está entre 0 e 1, nós veremos então que o gráfico se comporta da seguinte maneira. Seja dado o eixo y, seja dado o eixo x. Nós veremos então que o gráfico de a elevado a x será da seguinte maneira. Ou seja, à medida em que nós vamos aumentando os valores do x, nós vamos diminuindo os valores dos y. Ou seja, quando x for igual a infinito, y será igual a zero. E quando a for maior do que 1? Ora, quando a for maior do que 1, o gráfico de a elevado a x será então da seguinte maneira. Ora, será desta maneira. Ou seja, à medida em que nós vamos aumentando os valores do x, os valores de y também vão aumentando. Logo, quando x for infinito, y também o será. Analisando então a fórmula da soma que nós acabamos de aprender, nós veremos então que realmente faz sentido o que nós vimos nos outros exemplos anteriores. Ora, seja dada então a fórmula, onde Q é a razão e a 1 é o primeiro termo. Ora, nós vimos nos exemplos anteriores que quando a razão estava entre 0 e 1, era possível calcular a soma dos termos da progressão geométrica infinita. E por que isso ocorria? Ora, conforme nós estamos vendo aqui, à medida em que nós vamos aumentando o valor de x,
o valor de a elevado a x vai diminuindo até chegar a zero. Aqui ocorre a mesma coisa. À medida em que nós vamos aumentando o valor de n, q elevado a n vai diminuindo a tal ponto até chegar a zero. Enquanto que no caso que a progressão geométrica infinita apresentava uma razão maior do que 1, à medida em que nós vamos aumentando o valor de x, nós podemos perceber que a elevado a x também vai aumentando seu valor. O que ocorre também aqui, à medida em que nós vamos aumentando o valor de n, q elevado a n, quando q é maior do que 1, vai também aumentando de valor, o que acaba tornando impossível calcular a soma dos termos da progressão geométrica infinita. E quando a razão for negativa? Vejamos então uns exemplos para ver o que acontece quando a razão for negativa. Seja dada então a seguinte progressão geométrica: 1, menos 2, 4, menos 8, 16 e assim sucessivamente. Aplicando então a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica, nós teremos que S será igual a 1 vezes 1 menos 2 elevado a n, tudo isso sobre 1 menos 2. Ou seja, nós teremos então que a fórmula da soma será igual a 1/3 menos 1/3 vezes menos 2 elevado a n. Ora, à medida em que nós formos aumentando o valor de n, se nós prestarmos bastante atenção, nós veremos que menos 2 elevado a n vai aumentando o módulo. Ou seja, se nós vamos prestar atenção nesta progressão geométrica, por mais que esta progressão geométrica seja alternante, se nós formos avaliar os módulos de seus termos, nós veremos então que a progressão geométrica está tendo um valor crescente, ou seja, à medida em que n vai aumentando, o valor da soma, por mais que haja cancelamentos devido a sinais negativos presentes na progressão geométrica, o valor desta soma acaba que aumentando ao longo da progressão geométrica. Ou seja, acaba que se tornando impossível calcular o valor da soma dos termos dessa progressão geométrica infinita. Ou seja, a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita é igual a zero. E se nós então tivermos a seguinte progressão geométrica: 1 menos 1/2, 1/4, menos 1/8 e assim sucessivamente. Ora, se nós formos aplicar a fórmula da soma que nós aprendemos, nós teremos então que a soma dos termos desta progressão geométrica será S igual a 1 vezes 1 menos 1/2 elevado a n, tudo isso sobre 1 menos 1/2. Ou seja, nós teremos então que a fórmula da soma dos termos desta progressão geométrica será igual a 2/3 menos 2/3, tudo isso vezes menos 1/2 elevado a n. Ora, se nós formos prestar atenção, nós veremos que, por mais que esta PG seja alternante, se nós formos avaliar os módulos de seus termos, nós veremos que os módulos vão diminuindo ao longo da progressão geométrica. Ou seja, nós estamos fazendo com que a progressão geométrica tenda para um valor, que neste caso é igual a zero. Ou seja, por mais que o valor de n esteja aumentando, a soma dos termos desta progressão geométrica se torna possível de calcular. Logo, a soma dos termos desta progressão geométrica será então igual a 2/3. E no caso das progressões geométricas que apresentam a razão igual a 1 ou igual a menos 1, seja dada então a seguinte progressão geométrica: 7, 7, 7, 7 e assim sucessivamente. Ora, neste caso, então nós teremos que a soma dos termos desta progressão geométrica será da seguinte maneira: S, que será igual a 7, mais 7, mais 7 e assim sucessivamente. Você deve estar se perguntando por que eu não usei a fórmula que nós acabamos de deduzir. Isso ocorre porque, se nós lembrarmos da nossa fórmula, nós veremos que a fórmula será da seguinte maneira: S, que será igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N, tudo isso sobre 1 menos Q. E quando Q for igual a 1, se nós formos aplicar esta fórmula, nós teremos o seguinte resultado: A1 vezes 1 menos 1, tudo isso sobre 1 menos 1. Ou seja,
nós teremos então que a fórmula da soma será igual a 1 vezes 0 sobre 0. Ou seja, 0 sobre 0, o que acaba acarretando com que a fórmula da soma que nós deduzimos chegue a uma indeterminação, ou seja, a fórmula da soma desta progressão geométrica aqui realmente é essa. E como existem infinitos sets, então o valor desta soma será igual a infinito. Ou seja, quando a razão for igual a 1, nós teremos então que se torna impossível calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. E quando a razão for igual a menos 1, o que ocorre? Ora, seja dada então a seguinte progressão geométrica: 7, menos 7, 7, menos 7, e assim sucessivamente. Logo, a soma dos termos desta progressão geométrica será igual a S, que será igual a 1, onde a 1 neste caso é 7, vezes 1 menos a razão neste caso é igual a menos 1, elevado a n, tudo isso sobre 1 menos 1. Ou seja, nós teremos então 7 meios menos 7 meios vezes menos 1 elevado a n. Ora, vocês podem pensar então que a resposta para esta soma seja igual a 0. Haja vista que 7 cancela com menos 7, 7 cancela com menos 7 e assim vai. O nosso problema é que nós não sabemos se n é par ou é ímpar. Haja vista que n é infinito. Ou seja, calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, cuja razão seja igual a menos 1, acaba se tornando uma indeterminação. Pois, se n for par, nós teremos então que essa soma será igual a 0. Se n for ímpar, nós teremos então que essa soma será igual a 7. Ou seja, não existe um valor exato para qualquer valor de n. Logo, esta soma é indeterminada. Com isso, então, nós podemos deduzir que somente para aquelas progressões geométricas cuja a razão tenha módulo menor do que 1, é que conseguimos calcular a soma dos termos da progressão geométrica infinita. Com isso, se nós formos analisar a fórmula da soma da progressão geométrica que nós já deduzimos, ou seja, S igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N. Tudo isso sobre 1 menos Q. Ora, nos casos em que a progressão geométrica infinita conseguia ter a sua soma calculada, se fazia necessário que Q elevado a N fosse igual a 0 quando N fosse infinito. Ou seja, a soma dos termos da progressão geométrica infinita é dada pela seguinte fórmula: S infinito, que é igual a A1, tudo isso sobre 1 menos Q. Haja vista que quando Q elevado a N é igual a 0, 1 menos Q elevado a N fica igual a 1. E 1 vezes A1 é igual a 1. Ou seja, a forma para calcular a soma dos termos da progressão geométrica infinita, quando é possível calcular essa soma, é esta. Isto é, só se pode aplicar esta fórmula quando a razão tiver módulo menor do que 1. Com isso, pessoal, nós terminamos nossa matéria de progressão geométrica. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e um forte abraço do professor Marcelo.